Só que quando eu tinha feedback da liderança, eu tive um feedback que marcou, porque o meu líder virou assim: olha, você tem potencial para ser diretora corporativa da Ambev, mas esquece família. Sim, mas por que resolver problemas? Porque eu quero ajudar o próximo. E eu vejo que quando eu estou resolvendo um problema junto com o cliente, ou com o mentorado, ou com o líder, eu estou ajudando ele. Então, esse foi uma travessia longa, porque eu não consegui virar a chave de uma hora para outra. Eu tive que ir processando, repensando, reinventando e dando significado para isso. E antes da gente começar aqui, ó, recado rápido, nós somos da ADN Expert, somos uma agência, uma empresa especialista em criação de negócios digitais, seja para sua empresa, para você que já possui uma autoridade no offline, já tem uma trajetória, um reconhecimento. Nós criamos um negócio online para você e trazemos esse reconhecimento que você já possui no offline para o online. E praticamente todo mundo que você está vendo ser entrevistado aqui é também nosso cliente nesse processo. E outra parceira nossa aqui, patrocinadora e parceira da nossa agência, é a Marifa Editora, uma editora especializada em publicação de livros que trazem grandes histórias de vida e de criação de empresas, de negócios, para que esses livros também ressoem na sua autoridade. Se você estiver interessado em publicar, em realizar esse sonho, deixar aí plasmado o seu legado através de um livro, fale conosco, também fazemos esse trabalho. Silvano, quando a gente quer conhecer alguém, geralmente a gente pergunta nome, profissão, mas eu acho que essas coisas são coisas que às vezes não chegam na essência da pessoa. Eu gosto muito da literatura medieval, de cavaleiros, e ela diz que quando um cavaleiro queria conhecer o outro, né, e eles estavam ali viajando, e não tinha muito tempo, e nem tinham muita vaidade, assim, de ficar falando de cargos, de nada disso. Eles tinham uma maneira muito particular de um conhecer o outro. Eles diziam, perguntavam um pro outro: me conte uma história sua que você acha que é importante. Pode ser da sua infância, pode ser que você às vezes não saiba nem por que você está contando, mas uma história que para você é uma história importante da sua vida. Conta pra mim, conta pra gente essa história. Nossa, que desafio! Bom, sim. Quando a gente fala de contar história, a gente vai nas nossas raízes, né? Onde tudo começou, né? Então, o que eu sou hoje é muito do que eu vivi, né? De como eu fui, da onde eu saí, da minha origem, como eu fui educada, como eu fui criada. Então, eu vou revisitar então de onde tudo começou, né? Então, assim, eu falo que primeiro, sou um projeto de Deus que foi revelado através de um homem simples, humilde, professor, educador, e uma mulher guerreira, auxiliadora idônea, companheira, né, que foram os meus pais. Então, eu nasci numa vida simples, né? Meu pai era professor, lecionava numa escola agrotécnica federal, Como que é o nome dele? Balbino Gonzaga dos Reis. Balbino. E então meu pai ele foi professor e chegou a ser vice-diretor na Escola Agrotécnica de São Vicente. Então era um funcionário público, né? E que iniciou a carreira ali, conheceu minha mãe, casou e foram para lá. Então assim foi tudo muito junto, né? Ele iniciou a carreira recém-casado. E eu nasci em Cuiabá, mas fui criada até os 12 anos nesse lugar, na escola, onde era praticamente uma vila. E o que eu acho muito interessante é que, assim, além da gente ter aquele senso de comunidade muito próximo, os meus pais, eles tinham uma dedicação para educar nós nos princípios que eles acreditavam, mesmo sem ter um acesso direto, por exemplo, à igreja, né? Nós não tínhamos uma igreja local, mas o meu pai, ele fazia os cultos no lar, ele ensinava a palavra para a gente em casa e a minha mãe sempre servindo muito as pessoas, né? Então, ela era enfermeira do local, ela era ajudando o tempo todo e cuidando da casa, dos filhos e também da comunidade. E aí, pela valorização da educação, ele decidiu mudar para Cuiabá porque nós não queríamos fazer, eu e meu irmão não queríamos fazer escola agrícola. Nós queríamos fazer medicina. Alguém se tornou médico? Nenhum, tá? Resumindo a história, nenhum. A gente falou que queria ser médicos, né? Mas eu lembro que tinha muita influência da minha mãe, né? Ela escrevia nos nossos livrinhos de maternidade doutor e doutora, né? Que ela tinha sonho de ter filhos médicos. E a gente não queria o agrícola e eles mudaram para que a gente pudesse estudar
na melhor escola de Cuiabá, na época que eles consideravam a melhor escola de Cuiabá, que era o Colégio São Gonçalo. Então, e eu vejo assim, o valor que ele dava para a educação, ele investiu na nossa educação numa escola particular, que era uma escola com valor significativo, era uma das escolas mais caras de Cuiabá. Então, eu vi assim que ele reservou parte dos investimentos para a educação dos filhos. Então, eu recebi de berço essa coisa assim do valor da educação, de aprender, né, de se desenvolver intelectualmente, consequentemente você conquistar uma vida com qualidade de vida. Então, esses foram os primeiros princípios, né? Foram os princípios cristãos que nós recebemos, né? Que eu sou evangélica de berço, meu pai era líder na igreja, ele era presbítero, e ele, então, teve aquela educação cristã e a educação secular no sentido de aprendizado, de estar na melhor escola, de se dedicar e tudo mais. Só que eu perdi ele muito cedo, né? Eu tinha apenas 16 anos quando ele faleceu. Nossa, muito cedo. Muito cedo. Então, bem na adolescência, né? Eu ainda estava no ensino médio, não tinha entrado na faculdade, e a gente tinha aquela coisa assim de honrar o nosso pai, passando uma faculdade, né? Se profissionalizando, né? Porque ele não ensinou a gente isso pra gente. A minha mãe, ela não terminou, acho que ela terminou a quinta série, então ela ficou mesmo do lar, mas ele incentivou a gente a estudar, né? E aí eu lembro que assim, na ocasião eu fiquei primeira coisa que me veio à cabeça falou assim, agora, como é que eu vou ajudar minha família a se sustentar, né? Porque eu não sabia exatamente como que era as finanças em casa e a minha mãe falou, não, você vai terminar de estudar. E meu pai tinha isso, assim, você vai estudar, depois você vai trabalhar. Na época tinha muito disso, né? E eu lembro que eu tinha feito uma viagem para São Paulo de férias na casa de uma prima e lá era muito comum, as adolescentes já estavam todas trabalhando, se sustentando e eu me senti um bicho do mato, né? Do interior mesmo, né? Porque eu não trabalhava. O modelo era que tinha que estudar e depois trabalhar. Enfim, terminei minha faculdade com o apoio da minha mãe, do meu irmão mais velho, tudo. E terminei a faculdade, não, passei no vestibular, né? Só que na hora de fazer o vestibular, né, detalhe, eu não fiz para medicina. E eu sempre buscando assim, eu quero ser uma profissional de referência. Eu não sabia bem o que ainda, mas eu falei assim, eu quero ser uma profissional de referência. Então deixa eu ver qual vai ser a profissão do futuro. O que vai crescer no futuro? E o curso de ciência da computação não tinha nem sido ainda reconhecido. Nossa. E eu falei, olha, esse negócio é o futuro do trabalho. Eu vou fazer esse curso. E eu prestei vestibular para ciência da computação e passei no primeiro vestibular. Depois que eu contei para minha mãe que eu não fiz para medicina, ela ficou super frustrada, né? Que não era medicina. Mas eu pensei assim, o que vai ser? E eu gostava muito de exatas, lógico que teve um incentivo. Eu falava o que eu gosto, que eu amo, que eu sou boa e que vai ter mercado no futuro de trabalho. E eu escolhi a ciência da computação assim. Enfim, fiz a faculdade e como eu não desisto fácil, né, eu vi que em algum momento não era muito aquilo que eu queria, eu, a máquina e eu, né? Eu falei assim, bom, eu já sentia um talento para pessoas, mas não tinha esse conhecimento. Por isso que eu falo que hoje, assim, os jovens têm, eu acho, mais dificuldade ainda, mas saber acertar na profissão de cara, eu acho que é um desafio muito grande, né? E aí eu concluí a faculdade. Mas quando eu concluí a faculdade, eu fui para o mercado de trabalho, procurar emprego. E quando me surgiu a primeira, aí na verdade surgiu um concurso público, eu fiz o concurso público, e ao mesmo tempo surgiu um processo seletivo para Antártica, que depois veio se tornar a Ambev. E eu passei no concurso público, mas estava aguardando essa chamada e fiz o processo seletivo. Quando eu passei no processo seletivo, o salário da Antártica na época era quase metade do concurso público. E eu falei assim: não, mas eu quero. Aqui eu tenho a opção de fazer a minha carreira. E eu optei pela Antártica na época. E entrei, assim, auxiliar administrativo 1, menor salário que tinha. E eu lembro muito bem assim na minha mentalidade era assim, você não tem experiência nenhuma, então zero vaidade, currículo, Sim, sim. formou na federal, tem currículo debaixo do braço e qual que é a sua experiência profissional? Nenhuma. Então eu comecei de baixo mesmo. E só que foi muito rápido o meu crescimento, porque eu falava assim, eu quero ser referência naquilo que eu faço. Então eu me dedicava muito, assim, não tinha horário para sair. E realmente é puxado, porque logo depois eu participei do processo de transformação na Antártica primeiro, foi só um ano de Antártica, porque a Antártica já estava em reestruturação, e logo depois veio a força-tarefa para fusão com a Brahma e se tornar a Ambev. E nesse projeto de força-tarefa, os líderes estavam recrutando pessoas que
participasse desse comitê que iria para São Paulo, ser preparado pelo Falcone, para poder implantar um novo modelo de gestão Ambev. Mas nisso, o meu chefe já tinha me desafiado em alguns projetos internos, e eu tinha entregue. Então, quando surgiu essa oportunidade, ele falou assim: eu quero mais um desafio para você, que é fazer parte da Força Tarefa. Você topa? Topo. E eu topava todos os desafios que trazia, assim, né? Sim. Primeiro era, eu preciso de alguém que vai defender o orçamento base zero. Eu falei, mas não sei nada de orçamento. Aí, o que eu fazia? Ficava até 10 horas, dormia. Eu estava recém-casada, meu marido ia para lá e dormia no sofá do lado da minha mesa. Eu dormia na empresa, trabalhando. Dormia entre aspas, né? Ele ia para lá, dormia, eu ficava trabalhando. Então, eu trabalhava muito para realmente entregar. Eu falava, eu não sei, mas eu posso entregar. Então, eu dedicava para aprender. E nisso, eu fui convidada para esse projeto. Quando eu voltei, eu de novo era um projeto, eu tinha que entregar resultado, implantei. Aí teve um processo seletivo interno para quem assumia a área de gente e gestão. E foi quando eu concorri com quem já era gerentes. Eu era ainda uma analista júnior. Eu concorri com gerentes de RH na época, das unidades, para ocupar essa nova área da Ambev, que aí já tinha sido aprovada a fusão. E eu fui escolhida, eu fui aprovada no processo seletivo interno para assumir a área de gente e gestão. Quando eu assumi essa área e comecei a ter toda a capacitação de gestão para gerenciar a área, que eu me encontrei profissionalmente. Profissionalmente. Que eu falei assim, nossa, isso que eu amo fazer. E porque até então minha faculdade era de ciência da computação. Eu entrei na vaga de assistente porque eu ia dar suporte para o comercial e para a logística, fazendo planilha, mas não era o conhecimento Sim. de que eu formei em ciência da computação. Era pela minha afinidade com a máquina. Mas ali não, eu me encontrei em termos de gostar de trabalhar com a parte de gestão, de resolver problemas de gestão, definir metas, desenvolver pessoas. E ali foi aonde eu comecei a me capacitar mais para a área de gente e gestão. Nisso, voltando um pouquinho, né? Eu me casei assim que eu terminei a faculdade e meu marido me apoiou nesse início de carreira. Estava sempre do meu lado, ele também trabalhava em multinacional, né? E eu trabalhava na Ambev. E nós fomos construindo a nossa vida juntos, né? E aí escolhi ter o meu primeiro filho, já tinha uns 3 anos de empresa, e de casado, porque eu comecei na Ambev recém-casada, né? E aí quando eu voltei da licença maternidade, a Ambev me ofereceu uma transferência, né? Só que antes disso, deixa eu te falar uma coisa importante que marcou, né, a minha trajetória. Eu estava naquele carreira, crescendo, reconhecimento, bônus, né? Comprei minha casa com meu primeiro bônus, mobiliei minha casa com meu bônus. Então, assim, era uma coisa. Só que quando eu tinha feedback da liderança, eu tive um feedback que marcou, porque o meu líder virou assim: olha, você tem potencial para ser diretora corporativa da Ambev, mas esquece família. Nossa. Quando eu ouvi isso, aí eu falei assim: nossa, então não é aqui que eu vou chegar a diretora corporativa, porque família para mim é um valor muito grande, né? Não, eu pedi para você contar uma história e você justamente voltou para os seus pais. Você poderia ter falado de qualquer coisa, né? Você voltou para os seus pais, voltou para a dedicação deles, para sua família, né? Primeira Isso. família. Voltou para a história de você. Então, assim, dá para ver que a família tá no eixo da. Tá no eixo. No entanto, que assim, quando eles falaram isso, eu falei, então não é aqui, né? Então eu vou fazer um plano de carreira, quero ser consultora. Porque dentro da Ambev, a gente é como um consultor interno. Essa área era como um consultor interno. A gente que desdobrava o planejamento estratégico, implantava toda a parte de processos, de resultados, a parte de desenvolvimento humano mesmo, que era o RH, e não o DP, né? Treinava liderança, então a gente era como uma consultoria interna. Como eu tinha experimentado também trabalhar muito com a equipe do Falcone, eu falei, eu quero ser consultora, vou planejar para ser consultora. Só que quando eu voltei da licença maternidade, que eles ofereceram eu ser transferida era para assumir a área do Rio de Janeiro, porque não ia ter mais o meu cargo aqui, né? Ia deixar de ter a área, que a área ia passar a ser regional. E a regional que tinha para mim era a regional do Rio. Eu falei, agora, como é que eu vou, né? Com um filho pequeno, para o Rio de Janeiro, ainda tinha um preconceito com o Rio de Janeiro. Falei, gente, lugar violento, longe da família. Família. Quando eu fiquei grávida, eu morava em um apartamento, aí eu comprei uma casa do lado da minha mãe. Eu falei Nossa, assim, pequeno. eu tinha comprado uma casa do lado da minha mãe, estava reformando a casa para quando meu filho nascesse, eu tivesse perto dela para ela me ajudar com babá. Eu sabia que ia ter babá, porque eu já tinha carreira, mas que a minha mãe estivesse ali olhando próximo do meu filho. Então eu tinha acabado de comprar uma casa, tinha já
mobiliada a casa do jeito que eu queria e de repente vai embora daqui. Aí quando eu estava pensando, ainda estava pensando, eu pedi um tempo para a empresa para pensar, eu recebi um convite, né, de então uma proprietária de uma consultoria na ocasião, que era a Grupo Valory, que na época era Olus ainda, e ela me convidou daí para fazer parte da consultoria e com uma promessa, um compromisso de uma sociedade futura. E aí eu trabalhei até o sábado, fiz meu desligamento na Ambev no sábado, na segunda-feira eu já estava trabalhando nessa empresa e trouxe todo aquele meu portfólio de gente e gestão, né? Que é a assinatura da minha empresa hoje. E aí a gente cresceu muito em consultoria, trabalhamos, foram 13 anos de parceria, né? Desenvolvendo e implantando aquilo que eu conheci. Aprendi, acertei, errei, né? Porque assim, quando a gente vem para o mercado, você trabalha numa referência de gestão, aí você começa a implantar isso nas empresas que estão com culturas diferentes. Aí eu vivi vários mundos, vários portes de empresa, várias culturas, empresas familiares, ter que adaptar o meu método, aprender a lidar com adversidades, porque eu tinha uma área muito técnica, tudo sob controle, tudo organizadinho. Então, aprendi muito nessa jornada de consultoria, porque eu tive que lidar com altos e baixos, né? Diversidade de cultura, relacionamento com o cliente. E quando aí veio um outro desafio importante para mim, que era um outro salto de crescimento na carreira, que foi voltar para uma posição de diretoria de uma grande empresa com um propósito de levar a empresa para um outro patamar. E quando eu recebi esse convite, aí de novo, né? Eu sempre dividi as minhas grandes decisões com meu esposo. Eu tô casada há quase 30 anos. A gente construiu toda a nossa vida juntos. E aí eu falei, olha, tem um outro desafio aí. O que que você acha? E ele falou assim, não, é sua cara esse desafio e eu topo essa transformação. E assim, todas as vezes que eu tive que tomar decisões de carreira, eu sempre consultava o meu esposo para ver se ele me apoiava naquilo. Porque nós tínhamos dois filhos e nós precisávamos dividir essa responsabilidade, né? De educá-los e saber que a mulher estaria fora de casa em alguns momentos, né? Então, e aí eu fui para essa jornada e foi fantástica, foi um crescimento muito grande, né? Atuando como executiva de uma grande empresa que foi o Grupo Avenida. Só que aí quando chegou nesse interim, teve alguns desafios de família, né? Porque eu tive que me ausentar mais. Eu tinha que trabalhar. Passou a administração do grupo para São Paulo, então eu ficava uma semana em São Paulo, uma semana Sim. aqui, e comecei a ficar distante do meu filho na fase do mais velho na fase da adolescência. Ele enfrentou algumas dificuldades nesse período, então, se eu dizer assim, escolhas têm prós e contra, né? Então, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, mas talvez eu faria diferente se eu pudesse voltar atrás, né? Porque foi um período difícil que eu estava distante dele Sim. e eu sentia que ele precisava da minha presença. E aí, quando foi em 2020, eu fiz a escolha de não continuar nessa jornada, que eu teria que fazer uma outra mudança de vida, que era levar minha família toda para São Paulo. E agora eu vou conectar uma outra coisa muito importante, que eu acho que eu não falei até agora, mas eu sempre levei muitas minhas decisões primeiramente para Deus, né? Então, eu sempre orei muito, todas as transições que eu fiz, eu pedi a confirmação de Deus. E nessa última não foi diferente. Quando eu pedi para ele confirmar se eu estaria dando um passo certo ou não, fazendo toda a mudança, né, da minha família, ele agiu, né, em detrimento de vir uma conversa com o meu superior e a gente chegar num consenso que ali encerraria o meu ciclo. E aí eu tive que fazer uma outra mudança, que foi quando eu comecei daí a minha empresa, que eu tenho até hoje, foi decidir empreender, começar uma empresa do zero, com a oportunidade de poder estar mais perto da família. Mas a gente chega lá, né? Tem uma coisa É. de tudo que você falou, né? Da história que você contou. Dá pra ver que, para além da Silvana, que todo mundo conhece enquanto líder, que ensina outros líderes, né? Que é mentora de outros líderes. Existe aí, a gente conseguiu responder a primeira pergunta, que é um pouco da sua essência, sabe? Uhum. Para além disso, né? Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou, eu fui para essa área porque é uma área que eu gosto, né? Eu, assim, particularmente, penso que ninguém gosta dessa área. Como que alguém gosta de uma área que é lidar com gente e com processo? Então, assim, o que exatamente você gosta dessa área para colocar sua vida nisso, né? Porque como você mostrou, você é uma pessoa muito dedicada. Então, se você tivesse ido para computação, você teria se dado bem. Se você tivesse ido para qualquer outra área.
Mas você foi exatamente para essa área, treinamento de pessoas, de líderes, né? E gestão de processos. O que exatamente você gosta dentro dessa área? Olha, eu vou falar uma resposta que eu tive até do meu esposo, e que tem uma frase do Falcone que eu valido essa frase dele. Ele fala que gestão ou gerenciar é resolver problemas. E uma vez, quando eu falei para o meu esposo assim, eu tô cansado dessa vida, eu vou parar tudo, vou ficar em casa. Ele virou para mim e falou assim: não, você não vai ser feliz, você gosta disso. Eu falei: gosta de quê? Ele falou: você gosta de resolver os problemas. É, ser uma resolvedora de problemas. Exatamente. Então, assim, mas é no sentido assim, mas por que resolver problemas? Porque eu quero ajudar o próximo. Sim. E eu vejo que quando eu estou resolvendo um problema junto com o cliente, ou com o mentorado, ou com o líder, eu estou ajudando ele. Então, assim, até hoje o propósito da minha empresa, né, é transformar pessoas e organizações em sua melhor versão. Porque se as pessoas querem melhorar, acho que todo mundo quer evoluir. Mas como? Às vezes elas não sabem como. Né? E às vezes até pelo caminho errado, abrindo mão da sua essência, copiando a prática de outro, e ele não se torna feliz, ele não fica completo porque ele está tentando copiar alguma coisa. E quando a gente fala de resolver problemas, você vai no qual é o problema para você, qual é a sua dificuldade, qual é o que, que te impede, né? O que, que você precisa superar. Então você trata com uma particularidade, assim, ajuda a pessoa a transpor aquele obstáculo e assim, eu me entrego. Às vezes eu não tenho todas as respostas. Às vezes eu não tenho. Até hoje eu tenho clientes que às vezes assim, eu prometi para ele que eu ia resolver todos os problemas. Não, eu prometi que eu estaria com ele para resolver o problema. Às vezes até trazendo outras pessoas, outras expertises para resolver, mas eu gosto de estar ali junto ajudando, entendeu? E eu vejo que é hoje o que me trouxe até aqui. Até nessa minha carreira de quando eu assumi uma diretoria de uma grande empresa, que para mim deu um friozinho na barriga. Eu estava 13 anos na minha zona de conforto como consultora, sócia proprietária de uma consultoria. De repente eu sento na cadeira de uma diretora de RH de uma empresa de quase 3 mil funcionários. É uma responsabilidade muito grande, onde o desafio era levar a empresa para o IPO, com fundo de investimento e tudo mais. E assim, quando eu sentei ali, eu falei assim, eu tenho que dar o meu melhor. O que que eu já aprendi até aqui? O que eu não aprendi, eu vou buscar. E quando eu fechei o primeiro ano de empresa, o feedback que eu tive do meu CEO, ele falou assim, é impressionante a sua entrega. O quanto você entrega para resolver a questão. Tem início, meio e fim. Então, isso é o que eu ouvi, tá? Não é, eu sei que às Sim. vezes assim, é ruim a gente ficar se autoelogiando, mas isso é feedbacks que eu recebi, Não, claro. né? Eu acho que é justamente por isso, porque eu me comprometo a entregar melhor. Às vezes até o cliente não percebe que está no nível que não está bom, ele está satisfeito e eu estou insatisfeita. E aí eu me dou mais para chegar num nível que eu acredito que realmente ajudou, que realmente É, tirou. mas essa talvez seja a grande diferença, sabe? Todo mundo que a gente atende, que a gente chama aqui, são avatares transformados, são pessoas que se destacam, né? Mesmo quando alguns outros clientes, pessoas que eu conheço, falam: Ah, Silvana Faquiano tá com vocês, cara, ele é incrível. Muita gente falou isso, né? Mais de uma pessoa falou isso. De verdade, como eu falei, uma das regras aqui é não contar história nem fazer elogios Uhum, vazios, né? E uma das coisas que eu vejo como característica desses clientes que são avatares transformados é que eles não estão tão preocupados no barulho que eles vão fazer, às vezes, sabe, na rede social, porque eles estão muito preocupados com uma entrega de um produto real. Como que eu consigo, né, no mundo que a gente tem hoje, por exemplo, onde parece que ninguém mais vai comprar curso, ninguém vai porque tem uhum. IA, porque tem. Como que eu faço para realmente ter um produto digital ou um produto físico que funcione? A resposta é muito simples. Você tem que estar muito preocupado em transformar mesmo, em entregar uma transformação e alguma coisa muito real. Se você conseguir fazer isso, olha, você vai se destacar, você vai sair do serviço mensal e corriqueiro para consultoria, né? Você vai ir para mentoria, você vai para por quê? Porque você não está tão preocupado em estar ali simplesmente vendo a outra pessoa como o processo pelo lucro que você tem que ter e que é importante. Exatamente. Não, você tá preocupado em entregar algo que realmente faça alguma diferença. E o resto é consequência, né? Eu vejo isso. Mas nesse processo a gente tem, você falou de algumas, né? Algumas renúncias na sua jornada. Eu queria que você me falasse de, assim,
pontualmente uma dessas grandes renúncias, dessas várias que você fez, mas uma das grandes renúncias que as pessoas que te veem hoje, Silvano, como, né, uma referência nessa área, que elas talvez não conheçam, não saibam. Eu acho que a principal, que eu já até tenho controlado para não me emocionar, que eu já até sentei com os meus filhos, assim, agora na fase adulta já, eu já sentei com eles e falei assim, eu quero pedir perdão para vocês, né? Mas eles, né, falaram, jamais, mãe, eu sei que o que a senhora dedicou, tudo que a senhora dedicou para dar as condições que nós temos hoje, né? O estilo de vida, a qualidade de vida que a gente tem hoje. Mas eu acho que a renúncia foi eu não estar com eles na infância tão próxima quanto eu poderia, né? Porque eu sempre trabalhei muito, então eu passava o dia todo fora de casa. Só que quando eu estava com eles, eu procurava dar o meu melhor. Então, eu acho que isso fez diferença, porque. E eu vi uma vez uma pessoa falando assim, Silvana, mas tem pessoas que são do lar e que não dão o seu melhor para o filho em casa. Então, depende do qual é o seu ponto de vista. Mas eu senti assim, que eu tive que renunciar a acompanhar de perto a infância dos meus filhos. Né? Então, É que a mulher, ela é cobrada e ela se cobra nesse sentido de uma maneira muito maior, né? Então, é. assim, existe um momento que chega o papel de mãe e esse papel às vezes quer tomar conta de todo o resto e algo dentro dela diz, então agora eu tenho que deixar de ser quem eu sou, tenho que deixar de ser tudo porque agora eu sou mãe. Então, que são as mulheres que têm que se recuperar depois com a síndrome do ninho Ninho vazio. vazio. Mas é um momento de geralmente, para todas as mulheres que a gente entrevista, que são referências, são bem-sucedidas no que fazem, se ela é mãe, ela tem esse momento de conversão, né? Então, olha, não importa, deu tudo certo, mas se culpa, né? É, Sempre se culpa. Se culpa é. se tivesse ficado em casa, se culpa te saiu, No se entanto, que culpa. assim, ao mesmo tempo, hoje eu falo assim que minha maior alegria, minha maior gratidão a Deus, que eu agradeço todo dia, é o que eu vejo que meus filhos se tornaram. Porque, tipo, a culpa de não ter tido tão presente, mas a gratidão de, apesar disso, eles serem o que eles são, assim, que são filhos que me dão muita alegria, muita alegria. Estão todos muito bem encaminhados, vivem, respiram os valores que nós passamos. Mas eu vejo assim que também eu não, o que eu tinha que abrir mão da minha individualidade, tipo, eu trabalhava, mas no final de semana ou à noite, aí eu abria mão da minha individualidade para dedicar para os meus filhos, a educação, princípio, moral, né? Então, fiz escolhas às vezes até de mudar de ambiente, de frequentar ambientes que eu achava que eu era meio a exceção, sabe assim, as mães todas do lar dedicadas aos filhos e eu era a que trabalhava fora e deixava o filho com babá. Aí eu falei, bom, eu vou ter que mudar disso porque eu não quero que meus filhos acham que isso está errado, então deixa eu ir para um outro lugar onde outras mães conciliam a carreira com o cuidado do filho. Então eu fazia até essas manobras assim, Legal, para também eles não se sentirem excluídos ou né, menos preteridos porque a mãe trabalhava fora, né? Então, mas eu via que acho que talvez eu sofria mais do que eles, porque era muito natural. Eu pegava a mala para viajar assim, tchau, mamãe, vinha, dava abraço, beijinho. Via eu sair com mala, chegar com mala. É duro, hein? Eu tô aqui, o meu tá lá em casa, meio doentinho. Imagina, ele tá aqui do lado, você viajar. É duro, hein? É. Então, assim, eu entrava no voo com o coração partido, sabe? Assim, então, cada viagem que eu fazia, meu coração estava partido. Cada vez que eu deixava eles para trás. Então, falar, isso foi fácil? Não. Não. E quando eu estava lá em São Paulo, que eu precisava ficar lá a semana toda, e meu filho não estava bem aqui, eu Nossa. passava a noite chorando, sabe? Nossa. Assim, então, isso eu já estava adolescente. O pai estava junto, mas eu queria estar junto, né? Claro. Então, acho que essa maior renúncia que eu posso falar é desse momento, realmente, de onde eu poderia estar mais perto Mas deu deles. super certo, eu conheço os dois, são maravilhosos, né? Aí eu falo que entra a coisa que eu mais acredito, que é Deus mesmo, que eu, assim, aonde a gente falha e a gente confia em Deus, as nossas falhas, porque a gente não é perfeito, só Ele é perfeito, Ele nos ajuda. Então, assim, eu agradeço a Ele, porque eu acho que aonde eu posso ter falhado, Ele agiu, entendeu? Então, acho que é nesse sentido. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, mas eu acho que essa nem é mais necessária, né? Que é quais são as pessoas, né, que são a sua base, né?
aquela que independente, elas são a sua base ali, elas estão, você falou do seu pai, muito Sim, importante, sim. né? E do sacrifício que ele fez até de sair da zona de conforto, no caso dele, e levar você para um outro lugar, investir ali, né? Falou da sua mãe, falou dos seus filhos, do seu esposo. Eu acho que esse é o seu santuário, Sim, sim, com certeza. as pessoas que são a base ali, né, eu queria que você me falasse um pouco, Silvana, agora, especificamente na sua trajetória, aquele momento em que você olhou ali para sua trajetória e teve um momento de travessia, sabe? Você falou de alguns aqui, mas Uhum, eu queria que você me falasse do maior deles, que você até acho que você já falou aqui, né? Mas assim, o que que fez você fazer essa travessia, sabe? Quando você tava ali, geralmente é o fundo do poço ali, né? Você fala assim, olha, uhum. agora eu vou ter que recomeçar, ou agora eu vou ter que repensar. Qual foi esse momento na sua trajetória, na trajetória da Silvana, que você teve que fazer essa travessia? Olha, eu não consigo identificar um único, né? Como eu falei, eu acho que teve vários momentos de travessia, né? Que eu tive que fazer. Os últimos, o último talvez é o que está mais recente, né? Que eu tive que me reinventar, que foi bem pós-pandemia, e na hora que eu decidi empreender. Porque eu não acreditava na minha capacidade de empreender. Porque como eu vim de uma formação de especialista, fui executiva, e o executivo é muito assim de entrega mesmo, mão na massa. Quando eu comecei a ter que pensar em empreender, e aí junto disso veio o digital. Só para você ter uma ideia, eu entrei no mundo digital, tipo, contratei uma plataforma para digitalizar o meu serviço, paguei ela por um ano e não conseguia virar a chave da minha mente. Porque para mim era muito difícil aceitar aquela questão de você ir para o digital, de colocar a sua cara, de falar do seu conhecimento. E então esse foi uma travessia longa, porque eu não consegui virar a chave de uma hora para outra. Eu tive que ir processando, repensando, reinventando e dando significado para isso. Uma das coisas até que você comentou, que que momento que virou a chave de eu aceitar ir para o digital, para eu aceitar a escala, por exemplo, foi quando falaram que aquilo era eu compartilhar mais da minha missão. Não era sobre ficar famosa ou ganhar dinheiro. Então, enquanto as pessoas vinham com uma linguagem de ser milionário, 6 e 7, bilionário, né, ser, aparecer, aquilo sim. não fazia eu sair do lugar. Quando alguém conseguiu conectar isso ao meu propósito, não, significa você poder ajudar mais pessoas, ao Sim. invés de ajudar só esse campo limitado que você vai conseguir no meio analógico. Aí eu falei, ah, tá, então agora eu vou me esforçar para ir para esse novo modelo. E isso aconteceu há pouco tempo atrás, 5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, eu aprendi uma nova forma de trabalhar, tive que rever os meus modelos mentais em termos de entrega de serviço, aprender, né, o digital, aprender a inteligência artificial, estudei muito, aprender marketing e vendas, que eu nunca tinha estudado, nem preocupava em estudar. E eu chego à conclusão que realmente eu vou ter que ser aprendiz sempre, pro resto da vida. Então, mas eu tive que fazer essa mudança de atuação, de mentalidade, né? E junto disso vem outras coisas, né? Vem a questão da humildade de você realmente reconhecer que você não sabe, que você tem que aprender. Outra coisa que eu aprendi muito recente é que eu não preciso fazer as coisas sozinha ou dar conta de tudo sozinha. Que isso, por incrível que pareça, mesmo já tendo trabalhado com uma equipe de 30 liderados abaixo de mim, eu ainda carregava muito uma responsabilidade de eu fazer acontecer. E eu tenho aprendido cada vez mais que não precisa ser assim, tão pesado. Você pode estar trazendo outras pessoas junto de você, outras parcerias, né, contando com outra expertise, dividindo o fardo e você fazendo mais e melhor, né? Então, acho que são coisas que eu tenho atravessado por último, mas falar para você, travessias foram várias. Esse eu acho que é uma das características mais importantes para um líder, né? Esse processo de estar. Eu entrevistei há pouco a Luz Marcolares, ela falou exatamente isso, né? Que o quanto é importante, sempre foi para ela querer aprender mais, né? E estar disposta a aprender, não importa.
quanto tempo você esteja fazendo o que você esteja fazendo. E quando a gente fala de liderança, que é uma das suas especialidades, trabalhar, preparar líderes e liderar, né, processos, equipe, seja como consultora, seja como alguém que está lá na mesa de consultoria também, na mesa. Consultoria e mentoria, né? Quando você está diante de um líder, e seja um líder, um CEO de alta patente, pequena patente, qual que você acha que hoje é um dos maiores problemas que você vê desse? Quando você chega, é desorganização, é falta de querer aprender? Qual que você acha que são os principais pontos assim? Tem o conhecimento e o esforço. Tem as duas coisas que às vezes faltam. Muitos dos empresários, às vezes, eles começaram o negócio com um conhecimento técnico daquilo que eles sabiam fazer ou gostavam de fazer, e o negócio vai tomando uma proporção, e chega um momento ele precisa fazer a gestão do negócio. Ele não aprendeu a fazer porque ele cresceu junto com o negócio. Às vezes ele não tem todas as habilidades para poder fazer, e um porque não tem, o outro porque não quer. E aí também não está disposto a contratar alguém que faça. Então, as grandes verdades que eu falo muito para os meus mentorados, boa parte deles CEOs. Ainda hoje eu tive uma reunião com o CEO e ele fez uma pergunta sobre, né, exatamente sobre a participação dos sócios no negócio. E eu falei assim, olha, aí pedi um conselho, né? Falei, o que eu faço nessa situação da escolha do sócio? Eu falei, dos dois, um. Se você tem escolha de ser dono apenas, você tem escolha de ser dono gestor do seu negócio, ou você contrata alguém melhor que você para poder cuidar do negócio para trazer o resultado que você quer. Então você tem que ter coerência. Então, você quer gerenciar o negócio, tem que se desenvolver como gestor. Como líder, como gestor, Como líder, como gestor. Você que vai liderar, você que vai gerenciar, então você tem que ser a melhor versão para o seu negócio. Agora, não, eu não quero, não tenho saco para isso, eu só quero ver os resultados no final do mês, quero. Então, contrate alguém e valorize alguém que vai fazer isso por você. Então, eu vejo muito isso, porque foi assim na minha trajetória, né? Então, cada passo que eu dava, eu falava assim: eu tenho que ter competência para estar nesse lugar. Então, deixa eu aprender para eu poder estar neste lugar. Agora, eu quero o resultado, mas eu não quero fazer o esforço para poder conseguir esse resultado, aí é uma coisa que não vai acontecer. Então, eu tenho trabalhado muito isso e vejo exatamente as duas escolhas. Já teve cliente meu que ele foi lá e se capacitou, se desenvolveu e se tornou um excelente executivo, e teve aquele que foi lá, decidiu contratar um executivo para o negócio dele, e ele ficou mais no conselho, no estratégico, e está tudo certo. Né? Eu falei assim, são as escolhas, mas cada escolha tem um esforço que você tem que fazer. Mas a sua fala, assim, ela foi muito cirúrgica, né? Porque realmente, se a pessoa tiver um guia nesse ponto que você colocou, acredito que ela resolva, seja tomando uma decisão ou outra, né? Ela resolva. E no seu caso, enquanto gestora do seu negócio, do que você faz hoje, né? Um negócio que tem não só esse sucesso, mas essa referência, né? Até nas nossas conversas, em off mesmo, você dizia como todo mundo parece que se você chama para largar a própria empresa da pessoa e ser sua parceira, elas falam, não, claro, eu quero, né? Uhum. Por ser quem você é, por ter essa empresa consolidada, né? Por ser essa referência. Mas você enquanto gestora do seu negócio, quais são os seus rituais sagrados, sabe? Aquilo que você faz todos os dias e que, além dessa questão de fé tão importante, né? Quais são esses rituais sagrados que estão ali no seu dia que salvam a sua gestão, que guiam a sua gestão? Desde o pessoal e conectando com o profissional, né? Porque assim, o meu ritual sagrado realmente é sagrado, né? Então a primeira coisa que eu faço, a coisa que eu faço pela manhã é fazer minha oração e leitura da palavra, né? Então da Bíblia mesmo, né? Então eu medito na palavra de Deus, oro e vou para academia. Eu acho importantíssimo cuidar do corpo, porque é essa máquina que vai fazer eu produzir, então eu tenho que cuidar dela, né? Então aí eu treino, faço minha atividade física. E aí tomo meu café da manhã, todo já controladinho também, sempre focado no que é melhor para o meu corpo, e aí que eu começo a trabalhar. Quando eu começo o meu trabalho no dia a dia, eu já tenho a agenda que eu estabeleci na segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu tenho o planejamento da semana com a minha equipe.
Então, e como a gente tem uma plataforma de gestão, já tem ali as atividades, o combinado que quer cada um fazer. E aí vai focado em executar a sua agenda, né? Então, eu tenho agenda interna com o meu time, tem agenda minha de dona, né, e de gestores, tem agenda com o cliente que eu também atendo, né, o cliente. Então, aí eu vou para execução mesmo. Tem a parada para refeição normal, né? Então, como a gente faz. Mas os rituais é esse, assim, eu tenho a preparação do meu físico, porque eu entendo assim que a gente gasta muita energia intelectual, Sim, né? E para a gente poder ter disposição, capacidade criativa, capacidade de resolver problemas, a gente precisa estar fisicamente bem. sim. Então eu vejo e mentoro também, na hora que eu estou mentorando líderes, eu também entro nesse assunto da saúde. Porque quando eu vejo que ele não está bem de energia, de disposição, ele quer fazer muito, mas não tem energia e disposição para isso, talvez alguma coisa fisiológica mesmo, né? Física. E que inclusive eu passei por isso recente, né? Entrei na menopausa e eu falei, opa, eu não tô no mesmo pique que eu estava antes. Peraí, já corri, Sim, claro. já fiz o ajuste e voltei a produzir. E fiquei muito feliz quando eu vi eu produzindo na mesma velocidade que eu sempre produzia, né? Então, acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? De garantir uma saúde e ter realmente os rituais de gestão, de controle, de organização para você produzir. Quando, quando uma pessoa procura a sua empresa, quando uma empresa procura a sua empresa, quando um CEO, né, uma multinacional, correto, procura o seu serviço, ela chega até você principalmente por uma indicação, por alguém que já foi transformado pelo seu processo. O que você mais escuta desses, assim, feedback que você mais escuta desses clientes? Dos clientes. Bom, assim, existem como eu atuo em duas frentes, que é muito claro para o cliente que eu estou atuando, né? Que é a parte da gestão estratégica e gestão de pessoas. Então, eles vêm com dois tipos de dores, né? Quando é voltado para essa parte de gestão estratégica, é tipo, eu até sei onde eu quero chegar, mas só eu sei. Mas ninguém da minha equipe sabe, meus gestores não sabem. Eles não estão conectados com aquilo que eu quero fazer. Eu preciso conduzir o meu time para esses objetivos. Então, às vezes está muito na mentalidade do dono a estratégia, mas a estratégia não está formatada e nem desdobrada para o time. E aí acontece de ter pontas soltas, né? O time acha que está indo para um lado e está indo para o outro. Então, tem esse tipo de dor na gestão estratégica. Tem realmente porque o cliente fala assim: eu quero crescer, eu quero evoluir e eu preciso desenhar o caminho, que aí vem essa parte do planejamento estratégico, da execução estratégica. E na parte de gestão de pessoas, eles trazem dores como nível de engajamento do time, às vezes alta taxa de turnover, né? Não consegue atrair e reter colaboradores, baixa performance das pessoas. As pessoas não entendem que as pessoas estão entregando o nível que deveria entregar. Líderes que não estão capacitados, que são bons tecnicamente, mas não entendem o papel deles de líder e de gestor, e às vezes não têm habilidade mesmo, nem de gestão, nem de liderança. Porque é bem aquilo. É muito comum promoverem o excelente técnico, já deve ter ouvido isso, né? Eles promovem o excelente técnico, mas não têm um excelente gestor. Porque eles promoveram o técnico, mas não capacitaram eles para ser gestor e líder. E aí eles chegam nessa dor, tipo, nossa, mas ele era meu melhor técnico, ele era muito bom nisso, então eu promovi, mas não estou vendo resultado na gestão, não está conseguindo formar o time, não está conseguindo tirar o melhor do time. Então ele começa a ver essa dor da liderança que não está preparada para realmente ser o time de gestão e de resultado que vai levar a empresa para um outro nível de resultado, né? Então eles trazem essas dores tanto da parte de liderança, de engajamento dos colaboradores, que chega assim diretamente falando assim: ah, eu quero melhorar o meu RH. Nem sempre, porque ele vai contar o problema que ele tem ao não ter uma área de recursos humanos estratégico, né? Aqueles que já sabem, ah, não, a Flama, através da Silvana, ela estrutura os recursos humanos. Já aconteceu de ter empresa que fala assim, não, agora eu quero ir para um outro patamar de gestão de pessoas, sempre tive só DP e que quero ter um RH. Às vezes ele já chega nesse nível mesmo. Ó, Silvana, eu sei que você estrutura toda uma área de recursos humanos, eu não tenho, eu só tenho DP e eu quero transformar, né, o meu DP em um RH estratégico.
E aí a gente entra com essa jornada que nós temos de realmente levar o RH do operacional ao nível transformador, né? Então, essas são as dores que chegam para a gente. E assim, já teve dor de simplesmente o gestor falou assim: olha, eu preciso de um braço direito estratégico me ajudando a olhar o que que eu preciso melhorar na gestão da minha empresa. Eu já tive esse tipo também. E eu começo com diagnóstico, tentando entender qual que é o problema dele, para daí apresentar as soluções. E assim, quando a gente conversa aqui, a gente geralmente a pessoa começa a falar e ela, igual, ficou muito claro que além da importância da sua fé, da sua família e da transformação, tem coisas que você fala, segundo, que o seu olho brilha mais, né? Brilha É. mais quando você fala do cliente, do retorno do cliente, da transformação que você faz e de chegar a pegar um cliente com um problema específico e complexo, entrar lá e desfazer o novelo lá e ajudar ele e ver essa transformação acontecer. Quando a gente fala no seu legado, eu assim, eu tenho que. Às vezes nem gosto tanto dessa palavra, porque eu acho que hoje ela é usada muito por uma questão egóica, sabe? Até legado, como se fosse. A gente é pó e tudo passa. Aham. Mas tem uma questão importante aí, que é a sua passagem aqui. Uma das maneiras da gente decifrar e tirar das pessoas que a gente está conversando, eu pelo menos vejo isso, é uma pergunta que eu gosto muito para falar de legado, é perguntar o que que você, Silvana, gostaria que tivesse escrito na sua lápide. Nó. Não sei se você já tinha Eu, pensado eu já nisso. ouvi esse tipo de pergunta, mas eu nunca pensei na resposta. Pensa aí, o que que você gostaria? Porque não tem muito espaço ali, né? É, não tem muito Então espaço. ali, se realmente ficasse as poucas palavras das pessoas que não conheceram você, passarem ali e ver o que que você gostaria de ter deixado. Ah, eu acho que ela amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma. Ver que eu percebo que tudo que você entrega tem isso, né? Tem, Tem na sua tem, família, tem na sua fé, mas tem nos seus clientes também, tem. né? Tem, porque assim, Deus não espera de nós nada menos que o melhor, entendeu? É fazer com excelência, e eu acredito muito nisso. Eu faço para honrar e glorificar a Deus, porque se eu sou uma filha de Deus e eu quero ser um testemunho dele nessa terra, na minha passagem aqui, eu tenho que fazer para glorificar ele. Se eu fizer mal feito, se eu fizer com falta de ética, com profissionalismo, com amor, eu não estou glorificando, eu estou envergonhando, entendeu? Então, essa primeira coisa assim, quando a gente faz com excelência é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu faço para honrá-lo. E ao próximo como a mim mesmo, que aí é a hora que você tem que abrir mão do ego, da vaidade, de ser humilde. Não estou falando que eu sou zero ego, né? Porque isso é impossível. É, Tem não, hora que a gente sim. tem sim, né? Eu sou uma pecadora, tem às vezes um momento que o ego aparece, aí você tem que dominar ele. Isso com certeza aparece, mas sempre buscando fazer algo que beneficie o outro, não a mim, somente a mim. Eu não conseguiria fazer uma coisa que só é bom para mim mesma. Não consigo, não consigo. Tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para o outro. Agora, tem uma coisa interessante, né? A gente conversa hoje com muita gente, eu converso com muita gente, e a gente também vê muito o quanto a ideia de ser um servo de Deus e falar de Deus é uma coisa instrumentalizada hoje no mundo cristão, católico, né? Uhum. Para se vender, para conseguir mais cliente, você entende? Sim. É, esses dias eu vi mesmo aquela pergunta que o pessoal tá na rua e pergunta um minuto com 1 milhão de reais ou 1 minuto com Jesus? A grande questão pra mim é que quantos que, escolhendo a segunda opção, a primeira opção, que é 1 milhão de reais, 1 milhão de reais. teriam coragem de dizer isso nas redes sociais? Porque a gente vive um mundo cristão em que isso Uhum. seria muito mal julgado. Uhum. E eu tô falando tudo isso, Silvano, para dizer uma coisa muito simples. No seu caso especificamente, a fé entra aqui com um propósito muito grande. Eu vejo o seu brilho no olhar, vejo o legado que seu pai deixou nesse processo. Então não é uma pessoa que está aqui dizendo, olha, deixa eu falar de Deus para vender para mais Hum. cristãos. Que a gente sabe que isso tem É, bastante. Eu acho assim péssimo, assim, pra não como falar, propaganda, né? né? Pra não falar demoníaco, a gente fala, Ah, vamos falar que é péssimo. É, mas assim, você entende? E no seu caso eu percebo que não, é uma coisa que é latente em você, é muito sim, bonito, né? sim. No entanto, assim, que É aconteceu, natural, assim. né? É.
E acontece até de eu atrair muito cliente assim, mas assim, nunca, às vezes nem ter falado que eu sou cristã, que eu sou evangélica, aquela coisa, mas vai chegando, aí depois as pessoas falam, né? O quanto é bom, ou se abrem comigo e aí descobrem os meus princípios, os meus valores e passam a valorizar mais aquilo, mas nós já estamos no relacionamento, né? Então não é uma coisa comercial, não mesmo, né? Até porque, como eu disse, eu nunca negociei isso, né? Nunca negociei. Muito pelo contrário, às vezes tive que perder oportunidades quando colocaram isso em Sim. xeque, né? Eu cheguei a ouvir uma vez de uma pessoa falar assim: Nossa, mas os cristãos são muito limitados, são muito fechados. Eu falei: Ah, é? Que pena que você pensa assim. E depois essa pessoa se incomodou, né? De aonde eu cheguei, porque me julgava limitada por eu ter a minha fé, né? E que, Dependendo do ambiente, isso é. Eu não tô falando. então, Eu, não- assim, eu, assim, eu não acho que o cristão hoje, no Brasil, principalmente em Mato Grosso, é alguém que sofre tanto, assim, por ser cristão. Já aconteceu isso em outros lugares do mundo, Lógico. mas ainda existe. Eu tenho uma história bem específica nesse sentido, porque eu fiz humanas, né? Filosofia e tudo. E eu nunca me esqueço. Eu tava ali na UFMT, eu tava numa roda de pessoas, assim. E uma das meninas estava lá super inteligente, fazia filosofia também, era da minha sala e tal, tal. Aí eu não sei o que ela falou, e ela falou, porque eu sou cristã, tal. Acho que até não, ela não falou eu sou cristã, ela falou eu sou evangélica. Porque você uhum. sabe que existe assim, eu sou Sim, cristã é uma sim, coisa. Sou aham, evangélica, às vezes é mais, é, dependendo do nível onde você tá, questões acadêmicas, isso. que é a doutrina, né, que muda um Então, pouco quando ela isso. falou eu sou evangélica, eu nunca esqueço. Eu não lembro quem, mas alguém na roda, assim, ó, falou: Nossa, eu achei que você era tão mais inteligente. Você entende? Assim, eu escutei isso e pensei, rapaz, mas. Olha, na época, eu na minha adolescência, nem muito cristão eu era, pra falar a verdade. Mas eu Aham. olhei e falei assim, cara, mas Tomás de Aquino dava um bolo nesse cara que falou. Ah, você não conhece, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Eu tô falando Não, só da área acadêmica, né? sim, Usando esse sim, parâmetro. sim. Mas ele falou, eu nunca esqueço isso. Aí ele falou, achei que você era mais inteligente. Não, no Tipo entanto, assim, eu assim, tava te que admirando e você falou isso, acabou minha admiração, né? E só pra falar de um caso real, assim, que eu entendo. Quando a gente entra nessa parte corporativa, contratos, dinheiros, consultorias e tal, realmente, assim, se a gente não tem um valor muito claro, que é tipo um valor de referência, você vai se perder. vai se perder, A vai se metáfora perder. que eu uso até a metáfora assim, sabe quando, não sei se você viajou pro Nordeste, tem aqueles bolsão de areia no meio do mar. Uhum, Você chega lá, é mar aberto, mas você sai do barco, um barquinho lá e todo mundo fica com a água aqui, você tá maravilhoso ali no meio do mar. Se eu vejo que os nossos valores no mundo hoje, sabe? Esses valores, se a gente perde a noção clara deles, é como tá nesses bolsão e perder onde tá a jangada de saída. O mar uhum. sobe uma hora. E aí você não sabe, você não tem referência, Não tem referência. você se afoga lá. E já aconteceu. No paraíso. Da Sim, beleza ali, sim. você não sabe pra onde você vai voltar, você não sabe mais pra onde você se afoga, né? Então, assim, é bem bonito ver isso, ver essa verdade em tudo que você fala. Também, claro, conheço a sua família, né? Você conheceu um pouco dos meus furacõezinhos esses Sim. dias. Vou dar uma pausa aqui. Só fala pra ele aguardar um minutinho lá. É o próximo entrevistado. Ah, nossa, ainda vai entrevistar mais É longe. mais um. A gente já tá Aí você vai encerrando. guardar só 5 minutinhos que a gente já liga. Então, assim, pra gente. Pode mudar de câmera só pra ficar. A do meio só pra ficar mais. Pra gente ir já encerrando aqui, né? E eu tô falando. Falei bastante agora pra. Falei, uma das regras dessa conversa é Uhum. que eu não dou elogios Sim. que eu não acho que são verdadeiros, né? Eu não faço elogio gratuito, de graça. E fico muito feliz de da gente até estar trabalhando junto. É uma coisa muito bonita, fico muito feliz. E eu gostaria que agora você, falando para aquela câmera ali, você desse primeiro um recado direto, central, curto, para qualquer pessoa que ou é líder ou precisa ser líder hoje, no mundo de hoje. A Silvana desse um recado ali Uhum. para ele, né? Um conselho. Bom, se você escolheu ser líder, você escolheu uma missão muito importante, que é influenciar a vida das pessoas e gerar impacto positivo na vida das pessoas. E isso só se faz com muito amor, com muita dedicação e com muita empatia e humildade.
Porque, como líder, eu não sei todas as coisas. Eu só tenho a responsabilidade de guiar as pessoas num caminho. E às vezes nesse caminho eu vou precisar aprender com elas, inclusive. Agora, eu quero que você dê um outro conselho, um outro recado, que é o que você gostaria que os seus netos, sabe, seus bisnetos, porque isso aqui vai pra internet e fica eterno. O que que você acha que eles gostariam? O que que você gostaria que eles soubessem de você? Eu já pensei até de criar uma IA para falar de mim. Já pensei até criar uma IA que pudesse conversar com os meus netos no futuro. Olha só. O que eu gostaria que eles falassem de mim? Ou que É, eles o que que soubessem? soubessem de você? Em poucas palavras, assim, o que você gostaria que eles soubessem? Nossa. Isso é o legado de verdade. Acho que resumindo, assim, que eu fiz muito bem para as pessoas e para a sociedade. Através do meu trabalho, através da minha família, da família que eu construí. Porque eu acho assim, tem gente que dedica muito ao trabalho, mas é um fracasso na família. E aí essa família cria um fracasso na sociedade. Então, assim, os meus filhos é o meu maior legado. O que eles vão fazer, as escolhas que eles vão fazer, as famílias que eles vão construir, o trabalho que eles vão exercer é o meu legado também. Então, os meus netos, como eles vão ser, é o meu legado. Então, não é só sobre carreira. Então, assim, quando eu estou na minha vida profissional, eu quero fazer bem às pessoas, às empresas, ajudar elas a crescerem, prosperar e deixar um legado positivo para a sociedade. Porque eu trabalho muito com propósito nas empresas também. Não é para elas só terem lucro, é para elas causarem impacto positivo. E a minha família ser essa família que também vai causar impacto positivo em várias gerações. Porque eu tenho orgulho de quem meu pai e minha mãe nos educou, que eu vejo os meus irmãos também me dão muita alegria, os meus filhos me dão muita alegria, e eu sei que eu estou preparando seres humanos que vão agregar, né, para essa sociedade, para este mundo, e cumprir a missão nossa, né, que é ser discípulos de Jesus mesmo, é amar, é fazer o bem, né, até o dia que a gente alcance a perfeição, mas isso só na glória. Perfeito.